Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Olá, bonita! Toda segunda-feira nós temos por aqui o nosso momento de conectarmos aí com as nossas virtuosas, não é? Então, até as virtuosas aí que estão espalhadas por este Brasilzão e pelo planeta, né? Ligadas aqui nesse momento, claro, elas todas ativam o modo on, porque nesse momento temos Van Gomes e virtuosas.modo on. Bom dia, Van! Bom dia, pastor Welber, bom dia, bonita, bora agitar o dia, e hoje que dia, né, pastor Welber? Pois olha aqui, não podia estar diferente, olha aqui pra você, ó, meu palpite. Alguma coisa ponto 9, viu? Alguma Parabéns pra você nessa data, querida. Ó, o desejo do meu coração é toda a sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Ó, soprando a velhinha, meninas. Amém. Parabéns, pastor Welber. Peço pra você, meu carinho, minha admiração, meu pastorzão. Obrigado, querida. Deus abençoe. Vejam só, a Van tava com o número 9 na mão, com a velhinha número 9 na mão acesa e, claro, aqui, né? Tem que explicar o que tá acontecendo na rádio, né, Van? Obrigado, querida. Deus te abençoe. Muito bom. Legal demais. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, querida. Obrigado aí, viu, pela homenagem. Obrigado pela tua companhia, pela parceria aqui junto com a gente na rede. Pastor, que bênção poder estar de volta aqui e voltar num dia assim, fala sério, hein? Que bênção do Senhor sobre a minha vida. Sou sobre muito a minha honrada. também. Ai, imagina, a honra é nossa. Sou muito feliz de participar dessa missão que o Senhor nos deu, de levar mensagem de esperança a tantas pessoas através da nossa rede. E hoje poder dividir esse espaço com você, pastorzão, que bênção, que o Senhor nos abençoe na nossa amizade, na nossa parceria aqui, para abençoarmos todas as virtuosas e os virtuosos que estão nos ouvindo. Fiquei com saudade, viu? Essa semana que eu não pude estar aqui, olha, deu saudade, mas o Senhor é bom e agora estamos de volta aqui para agitar. Muito bem, e hoje, o que nós vamos falar hoje, Van? Qual que vai ser o assunto de hoje para nossas virtuosas que já estão conectadas com a gente aí? Pois é, antes, pastor, deixa eu mandar um beijão. Hoje cedo recebi o carinho da Sheila e do Fábio no programa A Nossa Pátria Brasil. Eles são aqui do Espírito Santo, de Nova Venécia, e eu recebi o carinho dela, vi que eles estão nos ouvindo todos os dias e têm aplicado o que nós temos compartilhado aqui. A bênção do Senhor seja sobre a sua casa, viu, Sheila? Sobre a sua família. Me sinto honrada de participar dessa missão que é sermos virtuosas, abençoadoras na nossa casa junto com você. Estamos juntas, querida. Pastor, beijão para muitas virtuosas que me mandaram carinho, né? As suas orações. Foi uma bênção receber o carinho de todas. Graças a Deus as coisas já estão se ajustando. E vamos que vamos hoje com uma temática muito interessante, que às vezes passa despercebida, que é o valor da mulher, de Provérbios 31. Vamos conversar sobre o que tem aqui de secreto nesse pequeno trecho do verso 10 do capítulo 31 do livro de Provérbios. Para quem está chegando agora, nos acompanha agora, muito prazer, eu sou a Van do virtuosas.modo on. Um perfil no Instagram que hoje já faz parte da Rede 316 e nós temos aqui como base o estudo da mulher de Provérbios 31. Nós avaliamos seus comportamentos e aí também pegamos suas ações e modelamos ela. E hoje nós vamos falar sobre o valor da mulher de Provérbios 31. No verso 10, na parte B, já no finalzinho do versículo, a gente, me engasguei aqui, a gente lê assim, olha,
é muito mais valiosa que os rubis. Em outras versões diz que o seu valor excede ao de finas joias. Em outro diz que ela é mais rara do que uma pérola preciosa. Enfim, o valor dela é tão importante que precisou entrar como registro aqui nesse texto. E eu fico me perguntando, gente, ela é muito mais valiosa do que os rubis. Esse valiosa, o que significa? Significa ser cara, significa ser rara, significa ser única, significa ser diferenciada, significa ter um valor inestimável. E muitas das vezes a gente acha que somos iguais a todas as outras. E não, minha irmã, não, minha amiga, bonita. Todas nós temos os nossos diferenciais. Somos únicas, somos raras, somos preciosas. E antes da gente continuar pensando mais voltada para o texto, tem algumas coisas que eu queria ponderar aqui para que seja mais didático o nosso pensamento, a nossa ilustração aqui, a nossa ilustração, a nossa interpretação desse pequeno verso. Existem 3 palavras que são importantes para que a gente entenda o valor da mulher de Provérbios 31. A primeira palavra que a gente precisa pensar aqui é sobre a natureza da mulher. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher, ou seja, ela é feminina. Então, quando a gente pensa sobre o natural, é aquilo que ela nasce sendo, o que ela é por natureza, ok? A outra coisa que a gente precisa pensar é sobre o normal da mulher. Tem coisas que estão voltadas para ações que são normais do ambiente, do âmbito feminino, né? Então, quando a gente pensa no normal, é o que está voltado para uma norma, para um padrão, muitas vezes instituído pela sociedade, muitas vezes imposto sobre nós por civilização, tá bom? E um outro ponto importante é o que é comum. É o que se estabelece pela frequência com que acontece. Então, a mulher, a pessoa feminina, a gente precisa interpretar visualizar nesses 3 parâmetros: a natureza dela, o que é normal dela fazer, ou seja, baseado numa normativa, e o que é comum, o que acontece com frequência, que acaba sendo reconhecido, fica sendo até estabelecido e consolidado. Quando a gente pensa assim, a gente consegue avaliar nossos próprios comportamentos. Vamos ver aqui, vamos pegar um exemplo prático para a gente deixar mais claro e mais didático. O ato de comer, de se alimentar, é normal para todos nós seres humanos nos alimentarmos. Nós temos o instinto de comer, né? A gente tem uma necessidade natural de comer. Porém, é normal comermos sentados à mesa. Compreendem? É normal você ter talheres, porque isso é algo normativo que nos foi passado por civilização, para a gente se mostrar pessoas, né, civilizadas, né, seres humanos, nós somos civilizados. Então, é normal comermos sentados à mesa. Mas, vamos ser bem sinceros, é comum observarmos aparelhos de celular enquanto as pessoas estão sentadas à mesa no ato de se alimentar. Compreende o que é natural, o que é normal e o que é comum? Pois bem, pensando assim, a gente pode analisar a conduta da mulher de Provérbios 31. Ela é sim uma mulher, então ela é naturalmente feminina. Ponto.
Ela é normal, civilizada. Ela entrava num padrão imposto pela civilização daquela época. Ela tinha alguns comportamentos que eram normais para as mulheres daquela época, e nós hoje vivemos padrões que são normais para as mulheres da nossa época. Mas ela é incomum. Ela tinha ações e comportamentos que não eram regidos, estabelecidos pela frequência que aconteciam diante das outras mulheres. Talvez esse seja um dos segredos que a faz tão rara, tão valiosa, tão diferenciada. A mulher de Provérbios 31, ela tinha, sim, comportamentos que eram incomuns de uma mulher daquela época, inclusive de uma mulher. Vamos pensar aqui, analisando, eu espero que você esteja com seu papel e sua caneta por aí para você fazer as suas anotações, e também com a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, no capítulo 31, e no trecho onde a gente está analisando, que é do verso 10 até o verso 31. E vamos dar uma olhadinha rápida aqui sobre vestígios das ações comuns da mulher de Provérbios 31. Vamos lá. Uma coisa comum daquela época, ou seja, era comum de todas as mulheres, era de preparar o alimento. Isso é comum das mulheres daquela época. Era uma ação normativa da civilização. As mulheres preparavam os alimentos. Era algo comum daquela época para as mulheres, e a gente tem esse vestígio no verso 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa. E também dava ordens, dava tarefa às suas servas, para aquelas que tinham um poder aquisitivo maior, que eram os nobres. Era comum para as mulheres dar ordem aos empregados, eram as mulheres que faziam isso. Isso era comum das mulheres. Outra coisa muito interessante e também comum para aquela época era a habilidade em costurar. Sim, as mulheres que faziam as roupas, as mulheres que costuravam. Era comum daquela época a mulher escolher o linho, escolher a lã de maior qualidade. Ela tinha habilidade na costura, no fiar dos tecidos, no costurar, no trabalhar os fios, E no verso 13, olha o que diz: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Para quem está curioso e achando diferente até a versão que eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá bom? Mas é o mesmo sentido caso a versão da sua Bíblia seja diferente. Outra coisa que era comum das mulheres era cuidar das roupas da casa, do lençol, das toalhas, tanto no cuidar da manutenção quanto no costurar. Olha o que diz o verso 22. Faz cobertas para a cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Olha só, era comum daquela época as mulheres terem também essas ações. Outra coisa também muito comum, e ainda voltado para essa habilidade manual, era que as mulheres eram artesãs. A maioria das mulheres eram artesãs. Olha o que diz o verso 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Eram mulheres muito habilidosas com a mão. Esses são pequenos vestígios das habilidades comuns das mulheres daquela época. E sim, ela entrava muitas vezes nos padrões comuns daquela época. Mas algumas coisas que a mulher de Provérbios 31 fazia eram incomuns. E eu queria, com muito zelo, com muito temor ao nosso Senhor, explanar isso com você para que você consiga também desenvolver habilidades incomuns e com muita sabedoria
agir para ser bênção não só na sua casa, como também ser bênção na sociedade. Uma das ações incomuns da mulher de Provérbios 31 era fazer negócios. Olha o que diz o verso 18: administra bem o seu comércio lucrativo. Ela era uma mulher empreendedora. E empreender, fazer negócios, ser negociante, não, minha irmã, não era uma ação comum para as mulheres daquela época, apesar de trabalharem muito. Mas essa ação de fazer negócios era algo muito pertinente dos homens. Eles eram os negociantes, eles eram os que barganhavam. E ela, sim, ela trabalhava com isso. E veja bem, vamos voltar lá nas definições que eu trouxe no começo da nossa conversa. Não confunda o que é normal com o que é comum. Normal é aquilo que é imposto por normativas, por regras. E fazer negócios não era uma regra exclusiva para os homens, tá bom? Era algo comum. Então, a mulher de Provérbios 31, ela não estava no ato de negociar, infringindo uma regra, mas ela estava quebrando um padrão comum daquela época. Outra coisa que era comum dos homens, e ela agia e ela também fazia, era avaliar um terreno, comprar e ali plantar e fazer negócios. Olha que interessante, a mulher de Provérbios 31 era uma mulher visionária e ela sim conseguia fazer negócios, conseguia ampliar os seus bens, avaliando um terreno, comprando um terreno, plantando vinha naquele terreno. E não, minha irmã, isso não era uma ação comum para as mulheres, muito pelo contrário, era algo muito, muito específico dos homens. Aonde eu quero trazer uma atenção especial para esse ponto das ações incomuns da mulher de Provérbios 31. Ela era uma mulher para frente, no falar mais popular, ela é uma mulher proativa, não era? Era sim. Mas não se esqueça, minha irmã, que ela era uma mulher que falava com sabedoria. E aquilo que a gente fala, muitas das vezes, reflete o nosso coração. E as nossas ações são muitas vezes baseadas naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente. E ela agia com sabedoria. O reflexo dessa sabedoria que existia nela é que o marido dela era honrado, era reconhecido entre os grandes da sociedade. Mesmo ela fazendo coisas que era comum para talvez o marido dela fazer, ela agia com tanta sabedoria que não diminuía o seu marido. Ele não era motivo de chacota, ele não era motivo de gozação e piada entre os amigos. E olha lá, o marido da mulher de Provérbios 31, aquele rapaz, aquele homem lá, ó, que a mulher manda e desmanda, é ela que faz o negócio, é ela que compra, é ela que faz. O tão famoso, né, falado hoje em dia, o marido daquela mulher empoderada. Não, minha irmã, ela não era empoderada. Ela era uma mulher que temia o Senhor. E tudo que ela fazia estava debaixo deste temor. Ela ponderava as ações que ela fazia, sempre baseada nos princípios que o Senhor estipulou para ela. E sim, as conquistas que ela teve foram todas baseadas nessas ações. Mesmo sendo incomuns, ela não infligia, não machucava o seu marido, a honra do seu marido. Ela não envergonhava o seu marido, não fazia com que as suas atitudes, veja, aqui diz que ela vestia linho e púrpura, ela se vestia bem, ela se vestia muitas das vezes para o seu marido com uma certa sensualidade, veja, para o seu marido
com uma certa sensualidade, mas não com vulgaridade. Ela sabia o momento certo de usar tais roupas, ela sabia o momento certo de fazer tais coisas, ela sabia o momento certo de falar tais coisas. Você compreende o quanto é importante você perceber ações incomuns baseadas no temor do Senhor que trazem valores inestimados? E é isso que a gente aprende com essa mulher. Muitas das vezes nós somos levadas a agirmos com ações que são incomuns para as mulheres. Mas será que essas ações, elas estão baseadas nos princípios e nos valores que Deus estipulou para nós? Será que nós estamos agindo através do poder e da autoridade que há no nome de Jesus, ou em cima do poder e da autoridade que nós mesmos estamos dirigindo a nós? Não estou conseguindo me explicar, mas é o que define, por exemplo, a palavra empoderamento, dar poder a si mesma. E não, minha irmã, nós não temos essa capacidade. Nós temos muitas habilidades, muitas capacidades, e essas capacidades são o Espírito Santo de Deus agindo através das nossas vidas. Então, seja uma mulher normal, seja uma mulher natural, porém seja uma mulher incomum, baseada nos princípios e nos valores que Deus estipulou para você. E para isso, você precisa mergulhar todos os dias na palavra, no conhecimento da lei, das escrituras, para que você não pereça, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e uma mulher sábia constrói um homem de valor, constrói filhos de pé, constrói bons negócios, constrói uma casa firmada na rocha, constrói uma família edificada que não se abala. Então, que o Senhor te traga hoje a mente, ao coração, aos olhos. O que você está fazendo que é comum? Porque existem coisas que nós fazemos que é negativamente comum. E tem coisas que nós fazemos que é positivamente comum. Nós vimos aqui nos exemplos da mulher de Provérbios 31, tinha coisas que ela fazia que era comum para as mulheres daquela época e eram positivos. Mas ela também tinha os seus diferenciais. Queria terminar a nossa reflexão de hoje fazendo uma pergunta. E para nós, mulheres de hoje, mulheres virtuosas, sendo despertadas pelo Senhor, sendo ativadas no seu modo on pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, o que é comum, que é negativamente comum que você tem agido, que você tem feito? Será que falar sobre certos assuntos nas redes sociais, nos grupos de amigos, que todo mundo hoje em dia fala, é positivamente comum para uma mulher que quer ser entendida, quer ser achada por virtuosa? Será que é bom? Vai fazer você diferenciada? Será que cuidar sozinha da casa é uma ação comum que é positiva? Será que fazer certas coisas, lutando para se igualar com os homens, é algo positivo para uma mulher que quer ser achada por virtuosa? Que o Espírito Santo de Deus hoje nos mostre coisas comuns que são positivas e que precisamos manter, mas também ações comuns que a sociedade tem feito e que nós, por sermos mulheres virtuosas, elegidas, levantadas pelo Senhor, eleitas pelo Senhor, não podemos fazer, e que precisamos urgentemente parar, porque nós estamos aqui para sermos achadas por mulheres
que fazem parte de uma sociedade, mulheres civilizadas, porém incomuns, porque tememos ao Senhor e estamos aqui em prol do reino, como embaixadoras do reino, como mulheres levantadas pelo Senhor para sermos bênção na nossa casa e na nossa nação. Eu espero que essa pequena semente hoje entre no seu coração, ache morada, frutifique, enraize e traga bons frutos. Esse é o compartilhamento de hoje que eu trouxe pra gente. Muito bem, são 10h38. Pois é, você tá aí, você tá curtindo esse momento, esse espaço, né, dedicado a todas as virtuosas modo on, né, juntamente com a nossa queridíssima Van Gomes, diretamente lá do Espírito Santo, Vila Velha, né, Van? No Espírito Santo. É, legal, bacana demais. Então, Vila Velha tem praia? Tem, Van? Ô, pastorzão, tem muita praia aqui. Tem muita praia, né? Mesmo, tem muita coisa boa. Ó, eu moro, inclusive, desculpa, não quero causar aqui constrangimento e nem mostrar, assim, como é que fala? Esqueci o nome, mas não é ostentação, mas eu moro pertinho aqui de uma praia muito gostosa. Eu moro na praia de Itapuã, mas tem a praia da Costa, né? Tem a praia de Itapari, que tem as outras praias aqui, tem 3 praias, tem Guarapari, Espírito Santo é lindo, né? Vila Velha, diga-se de passagem, é meu cantinho, eu amo aqui a minha cidade. Maravilha, então tá aí, ó, e hoje como é que tá o tempo aí, hein? Tá frio ou não? Não tá frio, mas tá nubladinho. Ontem já começou a virar um pouquinho o tempo, apareceu um sol, agora aqui vou até chegar um pouquinho mais pra janela. Tem um sol batendo. Sim. Já abriu mais o tempo. Eu tava mais cedo olhando pela janela e tava nubladinho, como eu estou mais pra dentro de casa. Não tô conseguindo ver muito bem a janela, mas o sol abriu já, graças a Deus. Vou começar a agitar o dia porque o sol já abriu. Muito bem, então, diretamente lá de Vila Velha, né? Esse lugar de praias. Eu não conheço o Espírito Santo, viu, Wanda? Não tive a oportunidade de conhecer o Espírito Santo. O estado aí do Espírito Santo, não tive essa oportunidade ainda, né? Já fica feito o convite. Olha, ó, Wanda, tem uma... E tem sempre um cantinho, a gente bota uma água no feijão, pastor. Olha, eita, e hoje de manhã, inclusive, tava uma discussão aí, né? O pastor Jefferson se saiu muito bem, que ele disse que quando ele chega no Espírito Santo, a melhor muqueca claro, é a capixaba. E aí... eu fui lá dar meu pitaco. Peraí, então... gente, quem conhece a muqueca capixaba sabe que a muqueca capixaba é a eleita, é a verdadeira. Os baianos que fazem a verdadeira. A verdadeira muqueca baiana é a da Bahia. Sim. A verdadeira muqueca capixaba é a do Espírito Santo. Pronto, então tá aí, tá resolvida. E tem a paraense também, viu, Van? Que o pessoal diz também que é muito boa por lá, viu? A muqueca paraense lá. Você conhece já, pastor Welber? A paraense? Claro, a paraense eu conheço, claro, sim, conheço sim. Eu não conheço, então, por favor, quem quiser me levar, eu tô querendo conhecer. Olha, tá vendo? Então lá é top demais também, a muqueca lá, eita, tá até doendo já aqui o cantinho da boca, meu Deus do céu, debaixo da orelha já tá doendo aqui o negócio aqui, ó, tá, né, aquele produzindo saliva aqui, lembrando desta muqueca. O pastor Pedro Moura, né, o nosso querido pastor Pedro Moura, ele fala muito da muqueca baiana e ele fala que ele faz uma muqueca, diz que ele, o próprio pastor, junto com a nossa amada e querida Dulce, né? Dulce, que é a esposa do nosso querido pastor, diz que eles arrebentam na muqueca baiana também, viu? Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual o pastor Jefferson, eu vou ter que ir em todos esses estados aí e tirar a prova aí, né? Pra poder dar a minha opinião, não é verdade? Então, e aí, claro, como ele muito bem fez, ele falou que cada estado, né? Quando você chega, essa é a top, com certeza. Eu concordo com você, pastor, acho que deveria ir sim, inclusive deveria me levar junto. Então, aí, ó, tá certo, então tá aí, tá feito o convite, tem que programar esse negócio aí, pra ver se a gente reúne toda essa galera e vamos que vamos. Agora, vá preparados, quem nos chamar, vão preparados, porque só aqui na minha casa somos 5. 5, então. Aqui também são 5. Então já vai, já tem que ser uma van já, então agora aí, ó. Tem que ser uma van. É aglomeração já tá liberada a aglomeração.
Isso, então vamos fazer isso. Mas, Van, querida, eu quero te agradecer, então, por esse momento. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de mandar aí pra essas... tem, claro que tem a dica, né? Hoje tem dica, tem a dica do dia. Eita, olha só, assim? Como assim, né? Não então... Não posso sair daqui sem dar uma dica. Sim. Na verdade, hoje eu não tô dica, pastor. Porque ontem à noite chegamos aqui em casa, já estava meio friozinho, já virando tempo. Os meus filhos estavam começando até a ficar resfriadinhos. A minha filha mais nova já estava mais ficando gripadinha. Sim. Falei, poxa, hoje merecia um caldinho, hein? E hoje eu trouxe uma receita de um caldinho. Eita, pra esse frio que tá começando, então tá aí. Pois é, né? Porque durante o dia faz um sol, mas chega à noite e já vem aquela hora de um caldinho, né? Sim. E aí eu já quero deixar aqui o convite para você que é virtuosa, que está nos ouvindo e ainda não está lá no perfil virtuosas.modoon lá no Instagram. Essa semana a nossa temática vai ser sobre cardápios. Olha cardápios, só. Atenção, pastor Welber, cardápio low carb. Eita! Receitinhas feitas com baixa quantidade de carboidrato, mas só para quem estiver lá pelo Instagram virtuosas.modoon, tá bom? Vou compartilhar algumas receitas lá, então tem que ir lá para poder pegar, beleza? Mas essa daqui não é muito low carb, mas é um caldinho que aqui na minha casa dá o que falar, sabe? Os meninos caem dentro, com todo respeito, falando bem abertamente assim. É muito. Até aguei aqui, pastor, viu? Que sentiu que eu dei uma aguada? Tá certo, tem que hidratar mesmo. Aguei aqui. Pois é, pastor, deixa eu falar, olha só. É uma receita que eu aprendi logo que eu cheguei aqui no Espírito Santo. Eu não tinha o hábito de fazer essa receitinha. E aí, numa das reuniões aqui na minha igreja, sempre terminava com um caldinho. As reuniões de semana, sabe como é? Um culto ou uma reunião, sempre terminava com um lanchinho, um caldinho. E aí um dia fizeram um caldinho. E eu falei, gente, eu nunca tinha comido isso. Não é típico daqui da minha região. Eu fui fazer uma pesquisa, é uma comida tradicionalmente mineira. Pois é, porém, existem várias versões, sabe? Tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz com linguicinha, tem gente que faz com frango, tem gente que faz com carne seca. Então, eu vou trazer para você, se você já faz aí na sua casa, não fique aborrecida comigo, mas eu vou falar aqui a receitinha que eu faço aqui na minha casa. E aqui eu aprendi, inclusive eu estou com um papelzinho de uma das irmãs da igreja que me ensinou a fazer, e ela tem assim uma habilidade muito grande em fazer. Ela faz para 30 pessoas. Sim. Então essa quantidade aqui é para 30 pessoas, para você fazer e levar para sua igreja e distribuir, ou então fazer uma ação social aí com as irmãs da sua igreja. Anota a quantidade, mas se você quiser fazer uma porção menor, aí você divide a metade da metade, tá bom? E aqui, pelo menos, funciona muito bem e dá super certo. Vamos lá, a receitinha de hoje é da famosa pela égua. Conhece, pastor Welber? Não conheço. Olha só, vou mudar o nome. Em outras regiões chama-se canjiquinha. Canjiquinha, essa sim, essa eu conheço. Então, pois inclusive o pessoal, então, Ivan, inclusive o pessoal gosta de fazer, se for o que eu estou pensando, o pessoal gosta de fazer até para acompanhar rabada aqui nessa região aqui, né? Tem a rabada e tal, com agrião e a canjiquinha ali, o pessoal gosta de fazer ali para acompanhar, meio que um pirãozinho, não sei se é assim que funciona o trem. Não, então não é não, pastor, é diferente. Não é, né? Então, porque na verdade a canjiquinha é o milho triturado. Então ele pode ser fininho ou pode ser em grãos. Mas quando ele é cozido fazendo um caldinho, ele, pelo menos eu chamo de pela égua. Pela égua? Uma sopinha. Pela égua. Isso exatamente. É onde? É no Rio de Janeiro ou é aí no Espírito Santo? Não, eu conheci aqui no Espírito Santo. Sim. Mas pelo que eu pesquisar, lógico que eu vou trazer uma coisa aqui pesquisada.
Pelo que eu pesquisei, olha só que interessante. É uma comida típica da África e da Ásia. Sim. Porém, ela foi reconhecida aqui no Brasil através das Minas Gerais. Então, é algo que veio sendo meio que adaptado. E aí foi espalhado, né? Pelo Brasil todo, e cada lugar faz de um jeito. A gente aprende num lugar e sai arrastando, e agora, através da rede 316, se eu não me engano, vai parar até no Japão, hein? Porque teve gente hoje, a gente do Japão, você soube? Tá aí, tão plugado lá, o povo tá plugado lá com a gente. Pois é. Eu, particularmente, é a primeira vez que eu ouço falar nesse negócio aí. Pela égua. Eu não tinha ouvido falar, não. Vamos anotar. E digo, é um caldinho que, além de ser nutritivo, pelo menos aqui na minha casa, dá o que falar. Os meninos comem tudo. Eita. Vai direto, não sobra nada. Vamos anotar, então? Pega papel e caneta aí, vamos aprender a fazer pela égua, ou então caldo de canjiquinha. Vamos lá. Você vai pegar 2 sachês, aquele pacotinho de molho pronto de tomate. Anota primeiro os ingredientes, tá bom? Então, 2 pacotinhos de molho de tomate, independente da marca, você vê a da sua preferência aí. 1 quilo de canjiquinha grossa, tá bom? Então tem aquele que bem fininho, que dá pra você fazer o pirãozinho, como o pastor Welber tava falando, mas não é esse, é aquela mais grossinha, ok? 250 gramas de bacon, tá bom? Se você, na sua cidade, vou dar uma dica aqui, se na sua cidade vende o fatiado, eu prefiro comprar o fatiado e picar o fatiado, que aí fica mais picadinho ainda. Tá? Mas tem gente que gosta dele em pedacinhos, em cubinhos. Tem algumas lojas de mercado, né? Alguns mercados que já vendem o cubinho picado. Então, assim, fique à vontade. 250 gramas de bacon, 800 gramas de linguiça fina, tá bom? Aquela linguiça defumada, ok? Mas aquela bem fininha, para ficar bonitinho, porque a comida não é só gostosa, ela tem que ser bonita. Para ficar bonitinha, aquela linguicinha fina, ok? 2 cebolas médias picadas também. 2 dentes de alho socados. Ou então triturados. Eu prefiro triturado, eu acho que o sabor sai melhor quando ele é triturado, mas tem gente que prefere socadinho, tá bom? Não é 2 cabeças, são só 2 dentes, tá bom, gente? Porque senão vai ficar com um gosto muito forte. 1 tablete de caldo de carne. E para decorar lá no finalzinho, você vai botar salsa e cebolinha a gosto, tá bom? Van, você não falou do sal. A gente vai botar lá no finalzinho, caso precise, por conta da linguiça. Depende do tipo de linguiça que tem na sua região. Tem umas que são mais fortes, mais apimentadas, então a gente vai botar lá no finalzinho, ok? Van, essa comida é de uma panela só? Infelizmente, não totalmente. Eu faço numa panela só, porém faço em 2 estágios, tá? Mas você pode fazer em 2 panelas, caso você queira. Essa não entra no padrão comida de uma panela só, tá? Primeira coisa que você vai fazer é cozinhar a canjiquinha. Aí sim você bota uma pitadinha de sal para poder cozinhar com bastante água, tá bom? E você vai cozinhar a canjiquinha por aproximadamente 10 minutos na panela de pressão, ok? Cozinhou a canjiquinha na panela de pressão, depois que ela estiver cozida, você vai tirar ela da panela de pressão, é assim que eu faço. Eu tiro ela da panela de pressão e reservo numa travessa de vidro ou num bowl, alguma coisa assim, numa vasilha. E dentro da panela de pressão, eu começo a preparar o molho. Como é que você vai fazer? Você vai cortar a linguicinha bem fininha, fatiar ela pequenininha, bem fininha, e vai fritar com o bacon. E aí já vai dar aquele cheiro poderoso na casa toda, né? Chamando a galera pro que há de vir. Ok? Frita a linguicinha com o bacon. Depois você vai juntar o alho, vai fritar o alho dentro dessa mesma gordurinha. Eu gosto até de chegar um pouquinho a linguiça e o bacon pro cantinho da panela e deixar a gordurinha no meio e fritar o alho só naquela gordurinha para depois misturar as outras coisas.
juntou o alho, fritei o alho na gordurinha, depois você vai juntar a cebola e fazer um refogado dessa linguiça com bacon, o alho e a cebola. Deixa fritar para pegar bastante gosto. Por último, você vai botar o molho de tomate. Botou o molho de tomate pronto ali, deixa dar uma fervura para pegar um sabor. Depois que estiver fervendo, é que você vai botar o caldo de carne para dar um gostinho a mais. Percebe que o caldo de tomate já tem, ou o caldo de carne já tem um pouco de sal, e você botou um pouquinho de sal lá na hora de cozinhar a canjiquinha, não precise colocar mais sal, tá bom? Aí você bota esse molho para apurar, para pegar uma fervura. Depois que ele estiver bem cozidinho, o que você vai fazer? Vai pegar aquela canjiquinha que você cozinhou e misturar neste molho. Mistura bem tudo e deixa dar uma fervura para poder entrar o gosto no milho, né? No farelo de milho, e desliga o fogo, bota salsa e cebolinha para dar uma corzinha verde e deixar mais alegre o seu caldinho e manda para dentro. Tá pronto o nosso caldinho para hoje à noite você já experimentar. Muito bem, então tá aí, ó, essa receita, claro, você vai encontrar também lá no nosso virtuosas.modoon, né, Van? Sim, hoje à tarde já tô fazendo a postagem da famosa Pela Égua para você já começar a fazer hoje mesmo para a sua família e dar uma aquecida na noite de segunda-feira, porque estamos só começando, né, pastor Welber? Tá certo, tá só começando, mas que nome engraçado esse, né? Eu achei tão engraçado, Pela Égua, mano. É porque é quente, porque é quente demais, deve ser? Deve ser, porque é gostosinho comer quente, né? Gostosinho comer quente. Ah, legal. Então tá aí, ó. A receita vai estar hoje à tarde lá no virtuosas.modoon, né? Você que ainda não está seguindo a nossa querida Van Gomes lá no Instagram, então anota aí pra você daqui a pouquinho correr lá e fazer isso. Segue ela, porque além disso, hoje, daqui a pouquinho tem lá o cardápio pra esta semana, né? Vai ter várias dicas por lá. Pastor Welber, todos os dias vai ter uma postagem lá de cardápio, de receitinha low carb, pra gente dar uma melhorada na nossa saúde, diminuindo um pouquinho do carboidrato. Eita, então tá aí, ó, ótimas dicas. Então, quando terminar aqui o programa, corre lá e vai conhecer. Se você ainda não segue o Instagram, se você não segue ainda a nossa querida Van Gomes, então o Instagram dela é virtuosas.modoon. Pra você é só ir lá no Instagram e clicar que já vai na busca lá, você vai digitar, você já vai achar rapidíssimo, não é isso, Van? Querida, isso aí, pastor. Eu quero te agradecer então por esse bate-papo, pelas dicas de hoje, por esse momento. Tenho certeza que esse povo de Deus todo está sendo abençoado toda segunda-feira por você e por Deus, claro, na tua vida, e é bom demais, mais uma vez uma honra servir ao Senhor ao teu lado, como você muito bem disse. E quinta-feira, 1 ano de 316, e obrigado, viu, por essa parceria, obrigado por você ter disponibilizado esse tempo de toda segunda-feira para estar aqui com a gente. É uma honra servir ao Senhor, junto com vocês, servindo a vocês que são meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Quinta-feira estamos aqui para celebrar ao Senhor essa bênção de 1 ano da nossa rede, porque não é minha, não é do pastor Welber, não é da convenção, é do reino, é Amém. Nossa. Estamos aqui para servir ao Senhor com muita alegria aí. Bora agitar o dia, bonita, porque tá só começando. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.